Estudo sobre o Evangelho de Lucas, parte 54, dia 13 de setembro de 2023. A confissão de Pedro a Cristo. Lucas capítulo 9, do versículo 18 ao 22. E aconteceu que, estando ele só orando, estavam com ele os discípulos e perguntou-lhes, dizendo: Quem diz a multidão que eu sou? E respondendo eles, disseram: João Batista, outros Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitou. E disse-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro disse: O Cristo de Deus. E ademoestando-os, mandou que a ninguém revelisse isso, dizendo: É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciões e dos escribas e seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Lucas 9, 18 a 22. Observemos nesta passagem a variedade de opiniões sobre nosso Senhor Jesus Cristo, que prevaleceu durante seu ministério terreno. Dizem-nos que alguns disseram que ele era João Batista, alguns que ele era Elias e alguns que um dos antigos profetas ressuscitou. Uma observação comum se aplica a todas essas opiniões. Todos concordaram que a doutrina de Nosso Senhor não era como a dos escribas e fariseus. Todos viram nele uma testemunha corajosa contra o mal que havia no mundo. Que nunca nos surpreenda encontrar a mesma variedade de opiniões sobre Cristo e seu Evangelho em nossos tempos. A verdade de Deus perturba a preguiça espiritual dos homens e das mulheres. Isso os obriga a pensar. Faz com que comecem a falar, raciocinar, especular e inventar teorias para explicar sua disseminação em alguns setores e sua rejeição em outros. Milhares em todas as épocas da igreja passam suas vidas dessa maneira e nunca chegam ao ponto de se aproximar de Deus. Eles se satisfazem com uma miserável rodada de fofocas sobre os sermões desse pregador ou as opiniões daquele escritor. Eles pensam que este homem vai longe demais e esse homem não vai longe o suficiente. Algumas doutrinas eles aprovam e outras desaprovam. Alguns professores eles chamam de bons e outros eles chamam de falsos. Eles não conseguem decidir por si mesmos o que é verdade ou o que é certo. Ano após ano, e os encontra no mesmo estado, falando, criticando, encontrando falhas, especulando, mas nunca indo mais longe para se alimentar de seus tesouros. Eles nunca se apegaram a Cristo com ousadia. Eles nunca se dedicaram de coração ao grande negócio de servir a Deus. Eles nunca tomam a cruz e se tornam cristãos completos. E por fim, depois de toda a conversa, eles morrem em seus pecados, despreparados para encontrar Deus. Não nos contentemos com uma religião deste tipo. Não nos poupará falar e especular e trocar opiniões sobre o Evangelho. O cristianismo que salva é apreendido pessoalmente, experimentado pessoalmente, sentido pessoalmente e possuído pessoalmente. Não há a menor desculpa para parar em conversas, opiniões e especulações. Os judeus do tempo de Nosso Senhor poderiam ter descoberto, se tivessem sido inquiridores honestos, que Jesus de Nazaré não era João Batista, nem Elias, nem um velho profeta, mas o Cristo de Deus. O professor especulativo de nossos dias pode facilmente se satisfazer em todos os pontos necessários para a salvação, se ele realmente, sincera e humildemente, buscasse o ensino do Espírito. As palavras de nosso Senhor são importantes e solenes. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, pela doutrina conhecerá se é de Deus. João 7,17.
Obediência honesta e prática é uma das chaves do portão do conhecimento. Observemos em segundo lugar nesta passagem o conhecimento e a fé singulares demonstrados pelos apóstolo Pedro. Lemos que quando nosso Senhor disse a seus discípulos: "Quem vocês dizem que eu sou?", Pedro respondeu: "O Cristo de Deus". Esta foi uma confissão nobre e uma das quais nos dias de hoje dificilmente podemos perceber o valor total. Para estimar corretamente, devemos nos colocar na posição dos discípulos de nosso Senhor. Devemos lembrar que os grandes sábios, instruídos de sua própria nação, não viram beleza em seu mestre e não o receberam como o Messias. Devemos lembrar que eles não viram dignidade real em nosso Senhor, nenhuma coroa, nenhum exército, nenhum domínio terreno. Eles não viram nada além de um homem pobre que muitas vezes não tinha onde reclinar a cabeça. E, no entanto, foi nessa época e nessas circunstâncias que Pedro corajosamente declara sua crença de que Jesus é o Cristo de Deus. Verdadeiramente, esta foi uma grande fé. Estava misturado, sem dúvida, com muita ignorância e imperfeição. Mas, tal como era uma fé que estava sozinha. Aquele que a possuía era um homem notável e muito anterior à época em que vivia. Devemos orar com frequência para que Deus levante mais cristãos com a marca do apóstolo Pedro, errante, instável e ignorante de seu próprio coração, como às vezes provou. Aquele abençoado apóstolo era, em alguns aspectos, 1 em 10.000. Ele tinha fé, zelo e amor à causa de Cristo, quando todo o Israel era incrédulo e frio. Precisamos de mais homens desse tipo. Precisamos de homens que não tenham medo de ficar sozinhos e se apegar a Cristo quando muitos estão contra ele. Tais homens, como Pedro, podem errar tristemente às vezes, mas no longo prazo da vida farão mais bem do que qualquer outro. O conhecimento, sem dúvida, é uma coisa excelente, mas o conhecimento sem zelo e calor nunca fará muito pelo mundo. Observemos em terceiro lugar nesta passagem a previsão de nosso Senhor de sua própria morte vindoura. Lemos que ele disse: "É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos anciãos e pelos principais sacerdotes e pelos escribas, e seja morto e ressuscite ao terceiro dia." Essas palavras, como as lemos agora, parecem simples e claras, mas sob a superfície deles encontra-se duas verdades que devem ser cuidadosamente lembradas. Por um lado, a predição de nosso Senhor nos mostra que sua morte na cruz foi um ato voluntário de seu próprio livre arbítrio. Ele não foi entregue a Pilatos e crucificado, porque ele não podia evitar e não tinha poder para esmagar seus inimigos. Sua morte foi o resultado dos conselhos eternos da bendita Trindade. Ele havia se comprometido a sofrer pelo pecado do homem, o justo pelo injusto, para que pudéssemos levar a Deus. Ele se comprometeu a levar nossos pecados como nosso substituto e fiador, e ele os carregou voluntariamente em sua própria pessoa no madeiro cruel. Ele viu o Calvário e a cruz diante dele todos os dias de seu ministério. Ele foi até eles voluntariamente, conscientemente e com pleno consentimento, para que pudesse pagar nossas dívidas de pecado em seu próprio sangue. Sua morte não foi a morte de um mero homem fraco, que não podia escapar, mas a morte daquele que era totalmente Deus e se propôs a ser punido em nosso lugar. Por outro lado, a provisão de nosso Senhor nos mostra que o efeito ofuscante do preconceito nas mentes dos homens. Por mais claras que suas palavras agora nos pareçam, seus discípulos não as entenderam.
Eles ouviram, como se não ouvissem. Eles não conseguiam entender que o Messias seria cortado. Eles não podiam receber a doutrina de que seu próprio mestre deveria morrer. E, portanto, quando sua morte realmente aconteceu, eles ficaram surpresos e confusos. Tantas vezes quanto eles haviam falado sobre isso, eles nunca perceberam isso como um fato. Vigiemos e oremos contra o preconceito. Muitos homens zelosos foram gravemente enganados por ela, se perfuraram com muitas tristezas. Tenhamos cuidado para não permitir que tradições, velhas noções preconcebidas, interpretações infundadas ou teorias sem fundamentos na religião encontrem raízes em nossos corações. Apenas um teste de verdade. O que dizem as Escrituras? Antes disso, deixe todo o preconceito cair. Amém. Tem continuação. Senhor Deus, abençoe-nos durante este dia, para que a Tua palavra faça morada constante em nosso coração e em nossa mente. É o que te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.